Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Quarta-feira, o dia do nosso vídeo de perguntas e respostas. Então, vamos lá? Separei algumas das perguntas dos nossos seguidores e vou trazer aqui respostas sucintas para a gente sanar dúvidas. Lauro Nunes, parabéns pelo ótimo conteúdo. Cada vídeo é uma aula. Minha pergunta é: posso suplementar um tipo de magnésio e estar deficiente em outro? Como escolher o melhor e como saber qual usar? Bom, Lauro, obrigado pelo elogio. Fico muito grato aí por você prestigiar o nosso conteúdo. Seguinte, não existe um tipo de magnésio ou outro, tá? Só existe um tipo de magnésio. O que você deve estar falando é porque existem formas diferentes de eu quelar o magnésio. O que é quelação? Quelação, até eu vou fazer um vídeo no futuro aí falando sobre o quelação num aspecto mais bioquímico, mas de forma geral, a gente quela um mineral para levar ele com maior facilidade para dentro do corpo. Ou às vezes a gente quela alguma coisa para tirar do corpo também, né? Por exemplo, o que é quelação de metal pesado? Eu faço uma ligação no metal pesado para fazer com que haja uma facilitação dele sair do corpo. Quelar um mineral para absorver é botar ali alguma estrutura ligada no mineral para usar ele melhor no corpo. Então eu posso quelar o magnésio com citrato, então vai ser magnésio citrato, magnésio dimalato, magnésio treonato, magnésio bisglicinato, várias quelações. Cada quelação vai favorecer com que o magnésio seja usado em sítios diferentes do corpo, né? O magnésio treonato é melhor para a parte neurológica, o magnésio citrato para a parte intestinal, o magnésio dimalato para a parte óssea, para a parte muscular, para a parte cardíaca. Então, o legal é sempre suplementar o magnésio de uma forma quelada e, quando possível, de vários tipos diferentes de quelação. Mas isso é o que seria o ideal, porém a gente sabe que o magnésio ele é um mineral mais escasso no solo brasileiro e que se você simplesmente suplementar ele de uma forma quelada, seja lá qual quelação for, já está favorecendo que não haja escassez desse mineral no teu corpo. Então espero que você tenha entendido. Vai entender melhor quando eu fizer um vídeo só falando sobre quelação. Valéria Pires, Dr. Samuel, gostaria de um vídeo sobre crianças com sensibilidade ao glúten, todos os sintomas e riscos. Se possível, obrigado. Valéria, na verdade, quando diz respeito ao glúten, não tem diferença entre criança, adulto, né, idoso, não tem diferença nenhuma. Então, existe aqui uma trilogia que eu fiz sobre glúten, né? Bota aí para nós, Fernanda, a tríade do glúten, falando sobre a história do glúten e o porquê que a gente não deveria consumir esse tipo de alimento, vai lá, né? Um antinutriente, tá? Então não tem diferença entre adultos e crianças. André Simonetti, Dr. Samuel, por favor esclareça a partir de que idade devemos começar a usar suplementos. Muito grato pelo seu excelente trabalho. André, não existe idade para precisar de suplemento, e sim, existe momento, vai depender do momento de cada pessoa. Por exemplo, a gente usa suplementos desde a infância, desde o nascimento. Tem uma fase da idade infantil que já tem que dar ferro para a criança, dependendo se esse parto foi normal ou se o parto que a criança nasceu foi cesariana, eu tenho aí já uma necessidade maior de suplementar probiótico, né? Criança que nasce de parto normal já herda o microbioma da mãe, se for de parto cesáreo não tem esse contato grande, né? Então tem que já dar um suplemento de probiótico para a criança. Então a idade já começa já no pós-parto. Agora, o que vai ter que suplementar, quando vai ter que suplementar, aí vai depender de uma série de fatores internos e externos, né? Se a pessoa está passando por um estresse muito grande, ela pode suplementar adaptógenos como a ashwagandha, rhodiola, theanina. Se a pessoa está com dificuldade para dormir, ela vai poder usar melatonina. Se a pessoa está com dificuldade de digestão, enzima digestiva, ou seja, uma infinidade de suplementos diferentes que vão ser usados de uma forma customizada e individual para cada paciente. Vigil
707. Gostaria de saber se é possível tratar depressão com suplementos e vitaminas. Desde já, obrigado. Bom, tem aqui já uma série falando sobre intestino, né? Tá aqui a série sobre intestino. Também tem um vídeo chamado A Bioquímica da Felicidade, vou botar aqui também para vocês, onde eu explico essa relação da depressão com a parte intestinal. Então, sim, existem suplementos que podem ajudar você na depressão. Porém, antes de pensar o que eu tenho que dar para um paciente com depressão, antes de pensar em 5-HTP, vitamina B6, magnésio, probiótico, antes de pensar o que dá, tem que pensar o que tirar, porque muitas vezes a depressão foi causada por alimentos que inflamam o intestino. E aí tem que tirar esses alimentos para daí eu pensar em suplementar para melhorar essa condição bioquímica. E lembrando que depressão não é só uma condição bioquímica e fisiológica, tem todo o entorno, tem a questão de ambiente de trabalho, ambiente familiar, tudo que pode levar à depressão e que tem que ser cuidado por um profissional aí que vai cuidar mais dessa parte mental, né? Essa parte da saúde da mente. Um psicólogo, um psiquiatra, isso é importante. Deriele Novaes Costa. Doutor, o senhor nunca foi a favor dos lácteos, deve ser lácteos aqui. O que você diz sobre o kefir de leite e o iogurte natural? Tantos nutricionistas falam que são saudáveis. Deriele, os nutricionistas, eu já vi nutricionista que fala que também é saudável comer peito de peru light, que é saudável comer pão integral. Então isso não quer dizer, não é porque um nutricionista falou que é saudável que necessariamente é saudável. Isso é importante. Bom, e aí em relação à questão do iogurte, não, eu não concordo, né? É iogurte, é feito com leite. Agora, uma coisa curiosa sobre o kefir de leite. Eu sei que eu fiz vídeo falando sobre kombucha, o pessoal muito me perguntou sobre o kefir. Eu vou contar uma experiência minha de consultório. Porque quando a gente pensa no maior malefício do leite, é a caseína, que é a proteína enorme, a macromolécula do leite, que gera inflamação no intestino. O kefir de leite, teoricamente, no processo de fermentação, ele quebraria a caseína, fazendo com que o leite não tivesse esse teor inflamatório. Isso é a teoria e eu sempre aceitei essa teoria. Agora, eu tive dois casos no consultório que foram iguais, idênticos. Foi assim, um foi de uma mulher que me procurou, uma paciente de sexo feminino, me procurou com muita rinite, muita sinusite, estava sempre com rinite. E o outro foi um homem com asma. A gente sabe que tanto a rinite, sinusite quanto a asma são doenças que, até que se prove o contrário, tem que apostar numa inflamação do intestino. A associação é direta. E aí eu peguei esses pacientes, apliquei aquele protocolo de tratamento intestinal dos 4 R's, né? Onde o primeiro R é retirar. Retira tudo, retira glúten, amendoim, soja, milho, lácteos, açúcar. E eu tirei os lácteos todos dos pacientes. E esses pacientes voltaram para a consulta. Obviamente não era um casal, não foi no mesmo momento, foram em momentos diferentes, mas a história é a mesma. Eles voltaram para a segunda consulta e falaram assim: nossa, Samuel, eu melhorei muito, eu fiquei muito bem. Nesses 3 meses de intervalo aí eu não tive nenhum quadro de rinite, sinusite, o paciente masculino falou que não teve nenhum quadro de asma, só que eles questionaram, eles falaram assim: olha, eu tirei tudo de lácteos porque eu não tinha entendido se tinha que tirar tudo mesmo, na via das dúvidas eu tirei tudo. Porém, uma coisa que eu usava muito era o kefir de leite e eu queria saber se agora eu posso voltar a usar. Então, pensando na teoria de que a caseína seria quebrada na fermentação do kefir, eu falei: olha, pode voltar a usar sim, não tem problema, o kefir você pode voltar. E esses 2 pacientes, eles voltaram para mim, para a terceira consulta, relatando que quando voltaram a consumir o kefir de leite, voltaram todos os sintomas de rinite, sinusite, o paciente masculino falou que voltou a asma. Então, a partir dali, eu comecei a ficar mais assim, reticente com essa questão do kefir de leite. Eu oriento os meus pacientes a usar o kefir de água, que é melhor, tá? Então, essa é a minha orientação, baseado nessas 2 experiências que eu tive no consultório. Frequenciando saúde. Doutor, tenho fibromialgia e todas as vezes que eu passo do ponto e como demais, sinto em questão de poucos minutos uma dor posterior, costa, quadril, perna, etc. Uma dor forte, debilitante e muita fadiga. É possível que exista alguma correlação entre a inervação gastrointestinal e crises de fibromialgia? Querida,
É óbvio que sim. Agora eu fiquei triste porque eu já botei isso demais aqui nos meus vídeos. Assista os vídeos sobre intestino, boto aqui de novo para você entender que existe o sistema intestinal, o sistema nervoso e existe um sistema chamado sistema neuroentérico. Neuroentérico, que é uma comunicação direta que existe entre cérebro e intestino, fazendo com que você diminua muito o teu nível de neurotransmissor quando você come errado. E essa queda do neurotransmissor, dos neurotransmissores, é que ativa a tua fibromialgia. Não faz isso com você, não fica passando do ponto, não fica se testando, não fica sofrendo. Aceita essa condição que você precisa ter uma alimentação saudável 100% do tempo. Para que sofrer? Acho que se você fizer um tour maior aqui e inclusive assistir o meu vídeo de fibromialgia, que eu percebi que você não assistiu, tem um vídeo só sobre fibromialgia. Assista aí que você vai entender o como você precisa cuidar do teu corpo para não ter essas dores. Bom, pessoal, hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, dá o likezinho aqui embaixo. Se não está inscrito no canal, se inscreva e abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.